E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Mais Fiel. Eu tinha começado a gravar, mas não sei porquê, por algum motivo o celular parou de gravar. Então vamos recomeçar. Seja muito bem-vindo ao canal Mais Fiel. Você está no pós-jogo de Corinthians 1, Atlético Mineiro 2. Especificamente de Atlético Mineiro 2 e Corinthians 1, porque o jogo foi na Arena MRV. Infelizmente perdemos, mas não é um motivo pra gente ficar preocupado. Porque não foi um jogo ruim do Corinthians. É igual muitos jogos que fizemos nesse Campeonato Brasileiro, né? Mais de 10 jogos, fizemos muito ruim, jogamos ruim, mas esse jogo nós não jogamos ruim. Fizemos uma boa partida. O Atlético Mineiro é um bom time, eu falei no meu pré-jogo que seria uma partida muito difícil, porque o Atlético Mineiro é um bom time e ele está jogando em casa. Eu peço autorização dos senhores para poder falar, né? E ler as minhas anotações. Eu fiz algumas anotações durante o jogo de hoje. E vamos lá. Primeira coisa que eu queria destacar: os uniformes, tava ridículo. O Atlético Mineiro é alvinegro e o Corinthians é alvinegro. A CBF, os times, eles não perceberam que principalmente o novo uniforme do Corinthians daria uma confusão louca na gente, enquanto a gente estaria assistindo, enquanto os jogadores estivessem jogando, tanto que o Yuri Alberto falou no intervalo que o uniforme estava confundindo eles um pouco, e tava mesmo. Direto o Atlético Mineiro, o Corinthians tocava uma bola para defesa, eu ficava desesperado, porque eu achei que o Hugo ou que o Fagner tocou a bola sem querer pro Hulk, aí ele ia sair sozinho e fazer o gol. Mas não, era nosso zagueiro, só que o uniforme tava confundindo muito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o gramado da Arena MRV tá horrível. Eu até comentei no meu Twitter, finado Twitter, né, hoje X, eu até comentei que o estádio do Atlético Mineiro é novo e é caro, não é um estádio barato. Ter um gramado daquele para um estádio que tem praticamente um ano de existência é uma lástima, é uma vergonha. A CBF tem que cuidar dessa parte dos gramados. Primeiro, você vai focar na qualidade do jogo, um gramado melhor proporciona uma melhor qualidade de jogo, e o visual. Uma pessoa, por exemplo, imagina que você é um gringo, você é um árabe, você é um asiático, você é um europeu, e você coloca no jogo do Campeonato Brasileiro. E você vê lá o gramado ruim. Imagina, se você vê um gramado horroroso, imagina o que você vai pensar da qualidade dos jogadores, da qualidade dos técnicos, entendeu? Da qualidade do campeonato em geral. A gente tem que cuidar mais dessa parte visual do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O jogo começou e vamos falar melhor. Eu quero falar aqui do primeiro tempo, depois eu falo do segundo. Obviamente, eu não vou juntar. Eu tava pensando em falar só juntar praticamente os dois tempos, falar uma coisa mais resumida para dar menos tempo, porque o pré-jogo deu quase 20 minutos e eu queria falar menos. O primeiro tempo começa e o Corinthians joga bem. O Corinthians troca passes, se impõe em muitos momentos na Arena do Galo. O que eu fiquei um pouco preocupado no início é que a defesa estava um pouco bagunçada. O Atlético Mineiro trocava passes na área defensiva do Corinthians, só que um tempinho depois, tipo 3 minutos depois, parou. Tanto que o Atlético Mineiro não atacou no primeiro tempo, só atacou no início. Foi atacar na falta. Primeiro que nem falta foi, e que eu acredito que foi o Hulk que bateu, e o Rodrigo Galo teve a infelicidade de colocar o braço, e ter sido pênalti para o Atlético Mineiro. Pênalti bem marcado, inclusive. Não vou ficar aqui chorando. O Hugo quase pegou, tanto que ele ficou meio triste. Mas tudo bem. O Corinthians estava jogando bem. E diferente de muitos outros jogos que o Corinthians... Quando o Corinthians tomava um gol, a gente ficava... Nossa, vai ter que ser pelo corintianismo mesmo. Vai ter que ser pela raça corintiana pra gente poder empatar esse jogo. Hoje eu não tive essa sensação. Obviamente, eu pensei que deveríamos ter raça. E tivemos no primeiro tempo. Só que conseguimos logo em seguida praticamente empatar o jogo. Vale ressaltar que o Yuri Alberto perdeu 2 gols na cara. Não necessariamente na cara. Um gol, ele adiantou a bola demais. Ou sei lá o que aconteceu. E no segundo ele realmente toca fraco. Ele toca em cima do goleiro. Só que logo em seguida o Rodrigo Garro basicamente, mano, ele vai... Ele dá um arremesso de mão praticamente. De tão bonita que aquela bola foi na jaca do Yuri Alberto. O Yuri Alberto cabeceia, 1-1 pra gente. Maravilha, empatamos o jogo. E o Corinthians, ele tava jogando bem. Ele jogou muito bem o primeiro tempo. Tanto que eu fiz
uma análise rapidinha no intervalo, eu destaquei também eu não vou falar que não foi uma péssima, mas a gente precisa de um outro lateral esquerdo. O Hugo não tá dando, o Hugo é limitado. Cara, eu posso falar, porque eu sou ruim no futebol, então eu tenho propriedade para ver os ruins. O Hugo, ele não tá somando em nada hoje no Corinthians. O Bidu, ele pode ser melhor até ofensivamente, tal. É que o Hugo, ele até defensivamente ele é melhor que o Bidu. O que não é muita coisa, porque os dois laterais esquerdos que nós temos disponíveis são limitados. O lateral esquerdo que compramos com a promessa, perdão, com a promessa de ser um ótimo lateral esquerdo, tá quebrado. O coitado jogou metade de um jogo e se quebrou. Ele veio aqui, o Palácios veio com a fama de ser um touro físico e o Corinthians tá tão azarado que o cara se quebra no primeiro jogo e não voltou até agora. Ele se quebrou no Campeonato Paulista. O Corinthians ele precisa de um outro lateral esquerdo. Não precisa ser um lateral esquerdo absurdo de bom, apenas um que consiga fazer as funções básicas de um lateral esquerdo. Enfim, vamos pro segundo tempo. Segundo tempo, o Corinthians começa bem. E o Corinthians estava jogando muito melhor do que eu imaginava. Óbvio, o Corinthians ele não estava dando show, mas o Corinthians estava jogando bem, ele estava se postando bem. Eu estava confiante que a gente conseguiria sair com uma vitória. O empate já seria muito bom, a gente empatar na Arena MRV. Embora a gente esteja lá embaixo, a gente precisa vencer. Dadas as circunstâncias do campeonato e da situação do nosso elenco, do técnico, empatar seria muito bom, principalmente do time adversário, que o time do Atlético Mineiro é um time muito bom por peças. Ele tá numa posição meio baixa no Campeonato Brasileiro, por incapacidade dos jogadores de decidir, mas o time do Atlético Mineiro é um time muito bom. É um time muito bom. E tanto que no segundo tempo isso se mostrou, porque você via que o time do Atlético Mineiro estava muito menos cansado que o nosso. Vale ressaltar que a gente jogou quinta-feira, o Atlético Mineiro teve muito mais tempo para se recuperar para esse jogo do que o Corinthians. Então, foi notório e eu entendi o cansaço do Corinthians no segundo tempo. Tanto que, quando o Garro e o Rian saem, a qualidade do Corinthians cai muito. E voltando um pouco, o Rian perdeu um gol na cara, velho. Ele perdeu um gol na cara. Não foi exatamente na cara. O goleiro deles fez uma ótima defesa. Porque a impressão que eu tive na hora é que o Rian chutou em cima do goleiro. Depois eu vi, ele chutou, se não me engano, à direita do goleiro e o goleiro foi buscar aqui. Ele fez uma ótima defesa. E no segundo tempo também teve um outro lance que me deixou louco. Que o Igor Coronado, ele dá um passe... Eu até anotei aqui, ó. Eu até demorei para anotar, eu fiquei preocupado se aconteceria alguma coisa no jogo, porque eu estava procurando o adjetivo certo pro passe do Igor Coronado. Eu coloquei passe magistral. Não foi um passe magistral, só que foi um ótimo passe e o Wesley ele perde o gol. Ele conduz a bola para escanteio, ele ainda consegue o escanteio, só que era cara a cara, não pode errar um gol daquele. Eu falei também no pré-jogo que se o Corinthians não ganhasse, na minha visão, não seria por não criar, e sim pela falta de pontaria dos nossos atacantes. E realmente, embora o Yuri Alberto tenha feito, o Yuri Alberto perdeu no primeiro tempo. O Rian perdeu, o Rian não é atacante, mas ele perdeu um gol. E o Wesley também. Por uma infelicidade, a gente não saiu com a vitória, na minha visão. Por algumas infelicidades, inclusive. Eu não achei que o Wesley entrou muito bem, eu achei que o Coronado entrou bem. Eu tava vendo no Twitter que muitas pessoas não gostaram do Coronado. Eu gostei do Coronado. Ele não tem a mesmo grau hoje de genialidade, digamos assim, do Rodrigo Garro. Não quero falar genialidade pro Rodrigo Garro, né? Mas o Rodrigo Garro, ele tá tirando uns coelhos da cartola muito bons. Ele tá dando passes ótimos para os nossos atacantes. E o Igor Coronado também, ele entrou bem. Tanto que ele teve dois passes muito bons. O primeiro foi esse que eu falei. E o segundo foi que ele achou o Alex Santana. E eu falei, nossa, maravilha. O Alex Santana, ele dá a bola pro Pedro Raul. O Pedro Raul, ele dá eu não sei o que o Pedro Raul fez. Só que a gente perdeu uma outra chance de gol. Eu esqueci de comentar essa chance, inclusive. Enfim, o Atlético Mineiro muda. Entra jogadores novos no Atlético Mineiro. Entrou o Vargas. Entrou, se não me engano, o Alan Franco. O Hugo faz uma ótima defesa. Uma cabeçada cara a cara. Ele com a mão aqui, ó. A bola bate na mão dele e ainda bate no travessão.
Se ele tivesse com a mão de alface, com a mão mole, a bola com certeza teria entrado no gol naquele momento. E, pra você ver como é o futebol, né? Eu tinha notado aqui que o Fagner fazia uma falta lascada nos últimos jogos, porque realmente o Fagner, até o lance do pênalti, ele tava sendo bem. Eu não tava sentindo falta nenhuma do Mateuzinho. Pra mim, eu falei, nossa, o Fagner jogando normal é muito melhor que o Mateuzinho e que o Léo Maná. Eu não quero queimar o Léo Maná, ele é um moleque ainda, um garoto, mas o Fagner ele é muito melhor que eles, só jogando normal. Imagina jogando o que ele sabe. Só que Paulinho entra na área, o Félix Torres dá uma Félix Torresada, ele deixa meio que os outros jogadores livres. O Fagner, aparentemente, ele não para o Paulinho antes. Então, o Paulinho entra na área, o André Ramalho vai lá, tenta dar um carrinho. O Paulinho, o que é muito discutível, porque não teve replay direito, não tiveram imagens para deixar mais claro se realmente foi pênalti ou não. Porque o pessoal da transmissão falou que não foi pênalti. Na minha visão, na hora que aconteceu, eu falei, não foi pênalti na hora do jogo. Depois que eu vi o replay, eu falei, foi pênalti. Mas aí eu revi de novo e falei, não foi pênalti. Porque você tem poucas câmeras para mostrar aquele lance, entendeu? Deveria ter mais câmeras para deixar o lance mais, como eu posso dizer, mais palatável para a gente poder ver. Enfim, e outra, o gol deles foi irregular, porque teve invasão na hora do pênalti, mas eu não vou ficar chorando por causa disso, tá? Quem chora são os gremistas, estão chorando até agora. Tanto que o Veguete deu uma entrevista falando que o Vasco foi muito prejudicado também porque os gremistas ficaram chorando depois do jogo do Corinthians a semana inteira, depois do jogo do Corinthians. Vai ficar chorando até quarta-feira, inclusive quando vai jogar com o Corinthians de novo, mas tudo bem, enfim. Aí, o que eu pensei? Eu anotei aqui, vamos tentar empatar. O Corinthians, ele parou de jogar depois dos 20 minutos, dos 15 minutos, quando o Rodrigo Garro e o Rian saem, o Corinthians, ele parou de jogar praticamente. Ele deixou o Atlético Mineiro jogar, o Atlético Mineiro foi lá e empatou, mas eu acho que a gente tem a capacidade para tentar empatar o jogo. E foi realmente isso que aconteceu. O Corinthians tentou empatar, não faltaram chances, só que no final do jogo, se não me engano, o zagueiro Lianco, numa bola parada, ele vai lá e dá um chapéu no Igor Coronado, igual o Neymar que tinha dado no Chicão, e foi de bola parada, não tava nem rolando o jogo. E aí, obviamente, o Lianco fez aquilo de propósito para parar o jogo, para ter brigas e para o juiz terminar o jogo mais cedo. O Alex Santana, que fez um bom jogo, ele é um touro fisicamente, ele aparentemente caiu na pilha dele. E eles começaram a brigar, um monte de tempo passou. Aí o juiz deu acréscimo, deu muito acréscimo, só que no meio dos acréscimos o Corinthians não jogou, porque o Corinthians estava mais preocupado em cair na pilha do Atlético Mineiro do que realmente tentar empatar o jogo. Isso que eu fiquei meio bravo. O Charles também entrou. O Charles, eu não lembro agora exatamente, peraí que eu anotei aqui. O Charles, ele entrou no lugar do Rian. Eu ainda até anotei, por favor, jogue, Charles. Porque um monte de gente no Twitter tava enchendo o saco falando que o Charles era ruim. E mesmo que o jogador seja ruim, eu não quero ficar falando do cara, fazer a cruz do cara, enquanto ele tá jogando no Corinthians, ou principalmente nos primeiros jogos. Eu quero apoiá-lo, eu tenho fé que esse cara possa jogar bem. E eu nunca vi um jogo do Charles, eu só vi os lances dele na Dinamarca. Eu vi que ele pode ser um jogador que pode somar para o nosso elenco, para o nosso time. E ele venceu muitas bolas aéreas, ele é alto, ele tem 1,87, ele venceu muitas bolas aéreas, eu tava contente. Só que no final do jogo ele foi dar um chute, meio cruzamento, e se ele tivesse dado com um pouco menos de altura, com certeza, eu acho que a gente teria empatado, porque tinha 2 jogadores nossos sozinhos, a bola ia sobrar para esses 2, eu não lembro, eu não sei quais eram esses jogadores. Mas ia ser espetacular se ele tivesse colocado só um pouco menos de força, mas tudo bem. O Corinthians tentou, embora tenha caído na pilha do Atlético Mineiro, tentou empatar. Infelizmente, não conseguiu empatar. Só que, mesmo o Corinthians sendo derrotado, eu fiz uma projeção que nos próximos 3 jogos, incluindo esse jogo contra o Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro, ou seja, Atlético Mineiro, Juventude e Bragantino, uma projeção muito boa para mim seria fazer os 7 pontos iguais aos 7 pontos dos últimos 3 jogos. E seria um empate contra o Atlético Mineiro, vitória contra a Juventude e vitória contra o Bragantino. Entretanto,
Se vencermos o Bragantino e vencermos o Juventude em casa, ou seja, nós temos que vencer, a obrigação nossa vencer, já vai ser muito bom. Já vai ser muito bom na minha visão. Levando em consideração que o nosso primeiro turno foi uma bosta. E eu acredito que até o próximo jogo, eu acho que algum outro reforço já estreie. O Corinthians já contrate, ele já consiga estrear. O blog do Macedo, que hoje é a fonte mais confiável quando a gente vai falar do Corinthians, ele noticiou que o Corinthians está avançado tanto com o Cuéllar quanto com o Gonzalo Plata. Esses dois jogadores são bons. Eu só vi o Cuéllar jogar, né? Porque ele jogava na época no Flamengo. O Gonzalo Plata, eu até ouvi jogando, mas foi na seleção do Equador, em algum jogo do Equador que eu assisti. Eu sou vítima dos lances deles, porque eu só sei de fato os lances. O Cuéllar, eu não assisto um jogo dele focando no Cuéllar faz muito tempo. Eu assisti os jogos do Flamengo em 2019, quando o Flamengo jogava contra o Corinthians. Eu estava mais preocupado em torcer pro Corinthians do que ficar vendo os jogadores do Flamengo. Mas enfim, são dois bons jogadores que vão somar e muito para o nosso elenco. Eu acho que o Ramon Dias é um bom técnico também. A gente percebe isso, que tem uma mudança grotesca de atitude do Corinthians. O Corinthians jogou bem hoje. O segundo tempo não jogou muito bem, parando para pensar, né? Embora tenha tido chances para vencer o jogo. E vale ressaltar uma coisa. O Atlético Mineiro venceu a gente. Eu não vou falar que venceu roubado. Não foi, não sou desses. Mas ele venceu a gente a partir de 2 pênaltis. Ou seja, no tempo normal, óbvio, pênalti é gol. Não, pênalti, se você fizer gol, é gol. Independente. Eu não vou ficar aqui falando, nossa, só venceu a gente porque a gente fez pênalti. O que eu tô querendo dizer é que há uma notória evolução no futebol do Corinthians. O segundo turno, eu acho que a gente não vai ser rebaixado no segundo turno. E quarta-feira, para a Copa do Brasil, eu queria muito que o Corinthians passasse, mas se o Corinthians não passar, gente, com todo o respeito, eu não tô nem aí. Por que eu não estou nem aí? Porque eu estou focado no Campeonato Brasileiro. Eu quero que o Corinthians saia dessa situação no Campeonato Brasileiro. E se tiver um campeonato que eu quero mais que o Corinthians vença, seja a Copa Sul-Americana. Por que a Copa Sul-Americana? Único e exclusivo, por 2 motivos, basicamente. Primeiro, é um campeonato que a gente não tem e é um campeonato internacional. Por isso, a Copa do Brasil a gente já tem, embora faz muito tempo que a gente não vence. A última que a gente venceu foi em 2009, com o Ronaldo. Mas a Copa do Brasil, ela tá mais próxima da gente. Até o jogo da Sul-Americana, tem um tempo ainda do Corinthians dar uma arrumada e dar uma melhorada na situação no Campeonato Brasileiro. O jogo da Copa do Brasil já é o próximo. Então, vai ser espetacular se o Corinthians derrotar o Grêmio, principalmente derrotar o Grêmio batendo mesmo, porque eles estão enchendo o saco ainda por causa do jogo de quinta-feira. Mas se o Corinthians não passar do Grêmio, eu não vou ficar muito preocupado, particularmente. Eu posso até ficar triste, mas eu não vou ficar tão triste, muito pelo contrário, não vou ficar nem um pouco triste como eu fiquei contra o ano passado, quando a gente foi eliminado na semifinal e na final de 2022. Eu não vou ficar nem perto, porque eu entendo a situação que a gente está passando. Se tivéssemos vencido o Grêmio e empatado hoje, ou empatado, ou vencido hoje, empatado contra o Grêmio, como nós já empatamos, aí eu ficaria um pouco mais animado para a Copa do Brasil. Só que você percebe que o time está cansado, tanto que o Rodrigo Garro ele sai não por opção técnica, mas por uma opção física, porque ele está visivelmente muito cansado. Ele e o Rian estavam visivelmente muito cansados, e dentre outros muitos jogadores do Corinthians, como por exemplo, eu acho que o André Ramalho também está cansado, porque ele jogou desde que ele chegou, ele jogou contra o Bahia, contra o Grêmio e agora contra o Atlético, inclusive essas 3 partidas muito boas dele. Tudo bem? Eu acredito que seja apenas isso. Deixa eu só dar uma conferida aqui nas minhas anotações. Eu fiz muito mais anotações, como vocês podem perceber aqui, né? Isso aqui é só do segundo tempo. Isso aqui é do final do jogo. E isso aqui é do primeiro tempo. O primeiro tempo eu não anotei muitas coisas. Eu acredito que seja apenas isso. Então, muito obrigado. Espero que a gente se veja aqui eu não sei se vai ser na quarta-feira ou se vai ser na quinta-feira o jogo do Corinthians contra o Grêmio. Espero que, obviamente, né, eu falei que eu não vou ficar muito triste, mas eu espero que a gente vença o jogo e passe de fase, pelo amor de Deus, né?
Então valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e vai, Corinthians!